Ok, meu amigo, minha amiga, esta mensagem está diretamente ligada ao final dos tempos e à salvação. Não estou aqui para me promover, muito menos ter seguidores. O que eu quero é estabelecer a verdade e assim você se salvar. Se você está assistindo este vídeo no YouTube e no final, quando você analisar, compreender que estou falando a verdade, te peço que baixe este vídeo e divulgue para o maior número de pessoas. Por que estou falando isso? Porque este vídeo não deve demorar a ser bloqueado, porque mexe com todo o sistema e os senhores deste mundo censura tudo que mexe no sistema de controle. A humanidade não está percebendo, mas o movimento terra plana e os chamados desigrejados é a Babilônia se desmoronando. E desmoronar uma parte não basta. A grande Babilônia tem que cair por completo. Primeiramente eu pergunto se esse assunto lhe interessa e se realmente você quer conhecer a verdade e se salvar. Por que estou dizendo isso? Para você não perder o seu tempo assistindo esse vídeo que vai lidar com um processo que visa derrubar uma arquitetura que você, de alguma forma, até inconsciente, faz questão de mantê-la de pé. Mesmo assim, se você for assistir por curiosidade ou coisa parecida, no final, espero que não me chame de mentiroso, louco, herege, blasfemador e outras coisas, porque assim também aconteceu com aquele que eles falam que foi pregado no madeiro. Falou a verdade, teve que deixar sua família, foi chamado de blasfemador e foi morto. Agora eu te pergunto mais uma vez, você quer conhecer a verdade? Se disse que sim, ok. Então eu quero te dizer que este vídeo é espiritual. E como no mundo físico e espiritual, existe aceitação e livre-arbítrio. Neste momento, para que você entenda tudo o que será dito aqui, eu te peço, por favor, para que fique de pé, com as mãos espalmadas para cima, que vou fazer uma oração. E logo em seguida, vou apresentar esse Espírito que está falando contigo. Mas te peço, por favor, fique com os teus olhos fechados, porque só assim consegue me ver, ok? Feche os teus olhos. Pai eterno, Tu és o único, aquele em que está toda a essência do amor, que traz à existência todas as coisas. Neste momento se inicia uma grande batalha, e todos que estão de pé conseguem ver que tem algo de errado com este mundo, mas não conseguem saber o que é. E existe tanto engano, que somente tendo os teus olhos é que se pode enxergar. Sendo assim, Pai, durante este vídeo e após assistirem, dê a eles olhos espirituais e entendimento para que vejam e que possam estabelecer a verdade dentro de si, e assim serão teus filhos, como assim fizeste comigo. Tu sabes que não sou melhor que ninguém e que a minha luta e a minha busca é pela verdade. E assim como teu filho enviado, que morreu pela verdade, assim também estou disposto a morrer por ela. Pai, nos dê a tua paz, entendimento e discernimento para que possamos compreender toda essa complexidade que é este mundo. Assim seja. Com seus olhos ainda fechados, quero apresentar o Espírito que está falando contigo. No campo da visão, eu sou a luz. No campo do espectro, não sou uma imagem, só podem me ver de olhos fechados. No campo do espectro eletromagnético, eu sou a frequência. No campo da teologia, eu sou o que traz a existência. Em mim não há duplicidade. Você conheceu o impostor. Quer me conhecer? Vai ter que descer essa escada. O mundo que você conhece é todo invertido.
No campo da matemática, eu sou a lógica e a razão. Posso ser qualquer número que, se tirar, toda a matemática se desfaz. No campo da tecnologia da informação, eu sou o caractere que fecha ou abre uma ação ou comando. No campo da física, eu sou o inexplicável. No campo dos confrontos, eu sou a diplomacia. Eu sou a totalidade da perfeição e o equilíbrio. Enfim, eu sou tudo isso e aquele que está dentro de você, embora muitas vezes não percebe. Quando faz o bem, me sente. Quando faz o mal, te incomoda. Quando ama, você me sente. Quando pede perdão e quando perdoa, você me sente. Se quiser me encontrar, vai ter que fazer o caminho inverso. Um dia, colocaram uma escada diante de ti. Só não falaram que os degraus dessa escada estão com números negativos. E quanto mais você sobe, mais se distancia de mim e se aproxima do impostor. Ao invés de se arrumar e ir para a igreja me buscar, não saia do teu quarto e nem se arrume, porque eu não olho e nem me preocupo com a sua aparência. Continue no teu quarto, se coloque de pé com as tuas mãos espalmadas para cima, assim como está agora, e converse comigo, pois eu não converso com pessoas ajoelhadas. Aquelas que se ajoelham pensando que essa posição é para falar comigo, eu as ouço e as socorro, porque eu as amo e não levo em consideração o tempo da ignorância. Muitos me buscam com nomes e títulos blasfêmicos. A única coisa que determina o meu agir é a pureza de coração. Essa é minha luta com Rassatã. Eu não tenho servos, tenho amigos. E tudo o que precisar é só me buscar. Não precisa falar muito. Só a tua posição diante de mim já dará todo o entendimento. Aí você me verá. Mas se você está ouvindo a minha voz e não está dando crédito e permanecer do mesmo jeito que até agora tem me buscado, não é mais ignorante, e sim idólatra. E eu abomino a idolatria. Este vídeo que está assistindo é uma mensagem de amor. Você não imagina o quanto eu te amo e o tanto que eu anseio te ver voltando para casa. Só que o tempo está se esgotando e o adversário, Satanás, sabe que assim que eu me retirar, todo esse mundo visível se desfaz. Em breve, todos que me encontrarem serão salvos, mas para aqueles que se perderem, será um fim muito triste. Agora pode abrir seus olhos. Meu amigo e minha amiga, nessa apresentação, muitos não entenderam alguma coisa, porque a minha intenção não é me promover, e como pretendo fazer poucos vídeos, tenho que usar várias formas de entendimento para alcançar um maior número de pessoas que estão em diferentes níveis. Se eu usar formas simples, confunde alguns, e se eu usar formas complexas, muitos não vão entender. Então temos que achar um meio termo. Vamos lá. Primeiramente, temos que olhar para o passado para que possamos começar a entender o presente e como tudo foi de alguma forma arquitetada. Tudo é feito de forma para que veja o complexo e não o óbvio. Sem perceber, você fica tão atordoado com tanta informação confusa que não vê o que está diante dos teus olhos. Nesse vídeo, vou tentar de alguma forma despertar uma palavra que vai estar o tempo todo em evidência. Será. Neste momento, quero te falar o que aconteceu comigo, para que tudo isso estivesse acontecendo, ok? Como disse antes, não quero me promover, por isso não saberão o meu nome. Todos aqueles que entenderem essa mensagem e lutarem e vencerem, quando chegarem na eternidade, procurem pelo menor. Esse será o meu título. Então, meus amados, eu não sou santo, porque essa palavra não tem nada a ver comigo. Sou como um qualquer de vocês.
Apenas neste mundo, nunca subi nessa escada, que eles chamam de escada de Jacó. Nessa escada, como disse antes, ela é com números negativos. Os mais entendidos não te falam isso. Quanto mais você sobe, mais fica rico, famoso, soberbo, arrogante, acusador. Sendo assim, você se afasta do verdadeiro Pai, o Criador. Por eu nunca ter subido nessa escada e sempre procurava a salvação, não conseguia entender. Eu não conseguia ficar na igreja e nem no mundo, como eles falam, e nunca entendia por quê. Até um dia de domingo, a igreja lotada, com mais ou menos umas 500 pessoas, e no lugar do pregador da noite, quem me aparece? Satanás, com um anel de rubi vermelho no dedo indicador, de sandália social, sem terno, todo à vontade, e um detalhe, sem Bíblia. Eu não posso te afirmar se ele estava personificado em alguém, ou se ele era uma pessoa com autoridade, como um presidente de uma convenção. Não sei te dizer, mas Satanás e ele eram só. Veio dizendo, está escrito aqui, está escrito ali, e a partir deste momento, a igreja toda se prostrou diante dele. Os pastores no altar ficaram todos curvados, com as mãos entre as pernas, e eu nunca vi tanta língua estranha na minha vida. Realmente parecia ser uma festa. Só que ao mesmo tempo que eu era atraído por isso, me dava ânsia de vômito. E aí minha cabeça começou a doer. Como no momento eu não conhecia outro nome que pudesse me ajudar, somente Jesus, clamei por ele, e na mesma hora ele se apresentou para mim. E eu perguntei, Senhor, quem é esse que não tem a tua voz? Ao mesmo tempo que me atrai, me causa repulsa. E ele me disse, esse é teu inimigo, que tenta te matar desde o dia que você nasceu. Mas não se preocupe, a tua vida está nas minhas mãos. E eu perguntei, Senhor, o que ele está fazendo ali? E ele me respondeu, aqui é dele. Eu só estou aqui porque aonde clamarem por mim, ali eu estarei, mas aqui não é meu. E eu disse, Senhor, então eu quero conhecer esse meu inimigo para que nunca mais ele me engane. Então, meus amados, eu comecei a estudar de tudo um pouco. Satanismo, bruxaria, simbologia, maçonaria, cabalismo, mitraísmo, teologia, enfim, comecei a ver a grande arquitetura de tudo isso e a grande Babilônia. Na minha casa, comecei a ser perseguido pela minha esposa. Ela dizia que eu estava atraindo maldição para a nossa casa. Como eu ainda não tinha sido liberto, continuava indo lá na igreja. E os irmãos me diziam, cuidado, Satanás está furioso contigo. Aí eu fui percebendo que estava no caminho certo. Porque se ele estivesse satisfeito, aí tinha algo errado. Quem fez teologia descobriu o Deus da dualidade e se maravilharam com ele. Na semana que antecedeu o dia 21/10/2017, minha esposa viajou para a casa de minha sogra e aí eu pude me aprofundar mais e buscar mais aquele que estava me auxiliando. A partir de segunda-feira, dia 16/10/2017, eu fui levado a usar o meu livre-arbítrio no final das minhas orações, onde eu dizia, Senhor Jesus, entre mim e ti existe o meu livre-arbítrio, mas eu sempre escolho servir a ti. Meus amados, neste momento eu me arrepiava dos pés à cabeça e sentia os dois mundos, de um lado a opressão, do outro a proteção. Aí nessa luta eu pude perceber que quando eu orava ajoelhado, a opressão aumentava e em pé ela diminuía. Então eu passei a orar somente em pé. E a partir da quinta-feira, não sentia mais a opressão.
Quando foi no sábado, por volta das 15 horas, eu estava no meu quarto orando, quando de repente um ser maravilhoso, inexplicável, em forma de uma coluna de poder, se apresentou diante de mim. Primeiras palavras que ele me falou: "Você quer vir após mim?" E eu disse: "Sim, Senhor, eu quero." E novamente ele me perguntou: "Mas eles vão te perseguir, vão te injuriar, vão dizer toda sorte de mal contra você e podem até te matar, como fizeram comigo e com meus apóstolos. E mesmo assim você quer?" E eu disse: "Sim, Senhor, eu quero." Meus amados, neste momento, ele desenrolou este mundo na minha frente, como se desenrola um tapete, e me mostrou tudo. Toda a arquitetura e todo o engano deste mundo e as obras de Satanás. Neste momento, ele me levou em espírito na igreja, quando Satanás estava no altar, e me mostrou o que estava acontecendo. Ele estava se prostituindo com ela. Assim como o sistema acredita na Trindade, ele também tinha 3 aparências: um homem, uma prostituta e uma forma afeminada, que é o andrógeno. Ele pegava a mente das pessoas, manipulava, fazendo uma bola, dobrava a tua perna em um gesto obsceno e sensual, mirava esta bola no meio do triângulo que está na frente da igreja e fazia uma penetração com o dedo indicador do anel. Esse anel, inclusive de rubi vermelho, que dava para ver a distância. Aí tudo se encaixa quando você vê o símbolo maçônico com a letra G no centro. Eles são profanos, veneradores do sexo. E o mundo feminino fala do ponto G. E todo o sistema evangélico declara com sua própria boca que é a noiva de Cristo. Quando vi isso, eu chorei. E ele, o inexplicável, foi com a tua mão poderosa sobre mim e tirou as minhas lágrimas na hora e me deu a paz e disse: "Isso não merece as suas lágrimas." Logo em seguida, eu disse a ele: "Senhor, por que eu? Eu não sou nada." E ele me disse: "Você tem a sensibilidade de ouvir a minha voz." E eu disse: "Senhor, nem um pregador do teu evangelho eu sou." E ele me disse: "Você vive, melhor viver do que pregar." E novamente eu disse: "Senhor, nem no teu espírito eu sou batizado." E ele me disse: "Você é batizado no meu amor, e isso te basta." Logo em seguida, ele disse: "A partir de hoje, eu te faço livre, te tiro de Malaquias 3 e coloco você em Hebreus 7. Coloco um selo na tua testa, te dou olhos para que veja esses 2 mundos e unja a tua boca com a verdade. Não te batizo no meu espírito, para que as palavras que saírem da tua boca não serão confundidas." Meus amados, nesse instante, ele se retirou. Palavras para expressar este lugar que eu estive com ele, não tenho, mas posso tentar. Um lugar de refrigério, de paz, de gozo, uma sensação de unicidade, enfim, inexplicável. Tive também uma sensação que já morava neste lugar. Depois desse dia, passei a não ter medo da morte e comecei a ter saudade deste lugar. Então, meus amigos, depois deste encontro, eu fui arrebatado do sistema religioso, assim como muitos. Quero neste momento dizer aqui aos desigrejados e aos terraplanistas e aqueles que conseguem enxergar o sistema de controle global, o BitSlape, e todos aqueles que conseguem enxergar essas mentiras e armações de todo tipo de engano, vocês conseguem ver apenas uma parte, mas tentem entender essa mensagem de uma forma espiritual
e vocês serão salvos. Mesmo depois deste encontro com o Eterno, dele ter me mostrado este mundo e toda a sua arquitetura, que todos já sabem quem é o dono de tudo, ele simplesmente se declara o grande arquiteto do universo, que eles falam, eles se mostram para este mundo que é o único, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, rei dos reis, senhor dos senhores, dono do ouro e da prata, amor e fogo consumidor. Esse nada tem a ver comigo. Isso tudo que esse arquiteto fala é a mais pura mentira, dá uma falsa sensação de poder e segurança. A existência dele está ligada no equilíbrio e na presença do Eterno, mas assim que esse equilíbrio e o Eterno se retirar deste mundo, tudo isso vai ruir. E este mundo é como um imóvel alugado, e o contrato está vencendo, e não vai ser mais renovado. Tudo isso que eu estou falando com vocês é o que percebo, e parece que a cada 2000 anos existe um acerto de contas, e essa arquitetura se desfaz. Meus amados, eu com todo o auxílio do Eterno, demorei 1 ano para derrubar essa grande Babilônia e essa arquitetura que estava dentro de mim. Eles estão esperando este e outros vídeos começarem a circular para darem o próximo passo. E essa parece ser a última colheita. E todos que estão entendendo essa mensagem e acreditam na salvação devem lutar e derrubar essa Babilônia e esta arquitetura de Satanás que está dentro de vocês e estabelecer a verdade. Eu, como aquele que eles falam que morreu na cruz, não temos o poder de salvar ninguém. Apenas nos foi dado olhos para enxergar e assim mostrar a todos vocês o caminho que é a verdade. No final de todo esse processo, haverá 2 portas, a mentira e outra a verdade. Qual dessas portas você acha que vai entrar? Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E também, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele em nenhum momento disse que aquele corpo em que ele estava prestava para alguma coisa. E sim, as palavras que eu vos tenho dito são fiéis e verdadeiras. Vamos aqui separar espírito de corpo físico. Quando ele, há mais de 2000 anos, esteve aqui, naquele corpo, ele veio salvar, com as suas palavras, todo aquele povo envolvido no satanismo, de sacrifício de animais e toda espécie de engano. E depois Satanás o transformou no próprio sacrifício e trouxe de novo o satanismo e o engano, falando em salvação através de sacrifício e derramamento de sangue. E todos afirmam com suas próprias bocas que foram lavados e remidos no sangue. Meus amados, isso é satanismo. Estudem as religiões satânicas que vocês vão ver a mesma similaridade de ficar 40 dias se purificando, tomando banho de sangue e tudo mais, fazendo sacrifício de animais. E tem algumas seitas que sacrificam até seres humanos. A teoria messiânica, ela é satânica. Ela é uma forma de estabelecer a mentira dentro de vocês e ao mesmo tempo te dar uma falsa esperança para te acomodar e assim te desarma para a verdadeira luta que é em favor da verdade. Meus amados, o Apocalipse já está acontecendo diante dos seus olhos e toda a humanidade, mas ninguém percebe. Estão muito ligados nas fantasias criadas dentro da Bíblia, estão preocupados que essa e aquela profecia se cumpriu. Quem é a besta, quem representa cada chifre, qual que é a da terra, qual é a do mar, quem é a grande Babilônia e por aí vai. Enfim, a Bíblia é o maior livro que envolve a teoria da conspiração, onde os senhores deste mundo promovem guerras, manipulam tudo para que as profecias se cumpram.
e todos se maravilham. Vou citar aqui um exemplo dessa teoria. Todos sabem que quando nascemos, para que possamos existir para o sistema, temos que ser registrados, ok? Então, uma das bestas nasceu quando Salomão edificou o templo. Em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13, está escrito: e era o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão, de 666 talentos de ouro. E em Apocalipse capítulo 13, verso 18, está escrito: aqui a sabedoria, aquele que entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Esse número de homem, na verdade, é para confundir. Na verdade, é a nação de Israel, que é a besta de 2 chifres, que está escrito neste versículo, verso 11: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Verso 2: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e o que nela habitam adorem a primeira besta, cujas chagas foram curadas. Essa besta registrada em 14 de maio de 1948. Esta é a segunda besta, o Estado político e pagão de Israel, e que todos têm pena por causa da face da perseguição da Segunda Guerra. A sua bandeira é uma estrela de 6 pontas, 6 triângulos e 6 lados internos, o 666. A primeira besta nasceu por volta dos anos 300, depois da Era Comum, com Constantino, mas só foi registrada em 11 de fevereiro de 1929, onde se instituiu o Estado religioso e pagão do Vaticano. Na Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XI, juntamente com Benito Mussolini, influenciaram Hitler, e todos, movidos pela ganância e conquistas, fizeram esta guerra e perseguiram os judeus para que eles voltassem para casa. Como não deu certo, depois a ONU entrou no processo, fazendo a Guerra dos 6 Dias. Mas, na verdade, quem venceu essa guerra não foram os judeus, e sim a ONU. Essa é a teoria da conspiração, onde sangue de inocentes é derramado simplesmente porque os senhores deste mundo não existe amor. Eles manipulam tudo e todos. E o que eles querem é simplesmente matar. Agora, continuando a falar da Grande Babilônia, todos vocês que saíram da igreja e que viram alguma coisa de errada, na verdade vocês foram arrebatados. Agora é a guerra do grande Armagedon. Esta guerra é a verdade contra a mentira, mas ela vai acontecer em todas as esferas, tanto no mundo secular como no espiritual, e ela é uma guerra mental e individual. É só você, este mundo e o Eterno. Ele vai te ajudar, e sem eles vocês não vão conseguir. Por que estou dizendo isso? Porque eu já passei por essa batalha. Durou 1 ano e foi o ano mais difícil da minha vida. Tive dor de cabeça constantes, fiquei muitas noites em claro. Toda vez que você se deparar com esse turbilhão de pensamentos, que a palavra mais vai se deparar com elas será, que parece que você está dentro de um furacão e começar a ter dor de cabeça, neste momento, na verdade, é como se você estivesse se formatando. E essa formatação é que causa dor de cabeça, desconforto, e muitos não vão querer lutar, vão preferir se acovardar. Mas a história de vencedores não é para aqueles que retrocedem, e sim para os que vencem. Vou dizer aqui o que eu fiz. Eu entrei para o meu quarto, com as minhas mãos espalmadas para cima, e disse: Eterno e soberano Pai, neste momento eu repreendo
e rejeito toda mentira secular e espiritual que colocaram dentro do meu entendimento, desde que eu era criança. Me ajuda a me libertar de todo esse sistema, como musical, esportivo, de conquista e de todas as coisas deste mundo, que nada tem a ver contigo e nada te pertence. Me ajuda. Então, meus amados, esse tipo de oração, para vocês vencerem este mundo, vão ter que fazer com frequência. Para ter eficácia no mundo espiritual, a palavra falada é uma arma poderosíssima. Vamos começar aqui a falar um pouquinho da mente humana. Nossa mente é como se fosse um computador saído da caixa. Por isso, no filme Matrix, eles fazem uma alusão a esse sentido. E a grande maioria que assistiram esse filme não entenderam porque é muito complexo. Acontece uma mistura constante entre o real, o virtual, a programação e as ações, os sentidos e as percepções, e o grau de conhecimento adquirido e como esse conhecimento é empregado. A causa e o efeito é o que interessa. Adianta você ter conhecimento se não passar adiante? Adianta eu conhecer a verdade, me salvar e ver todos vocês se perderem e ficar quieto achando que não é problema meu? Então vamos falar deste computador sair da caixa. Você pega esse computador, por mais HD que ele tenha, se você não eliminar pastas, arquivos que você não usa, que não são mais importantes para você, uma hora esse HD vai encher. Aí começa a complicar. E o pior, quando você começa a colocar todo tipo de arquivo e começa a acessar todo tipo de sites e aplicativos que não sabe a sua procedência, acaba pegando vírus. Aí todo o sistema fica exposto, comprometido e sujeito a acessos externos. É disso que eu estou te falando. O personagem Neo no filme Matrix também faz uma alusão ao Messias, o Salvador, aquele que veio resolver os problemas, te salvar. Se você não levar este computador numa pessoa de confiança, pegar somente aquilo que realmente é mais importante para você e formatá-lo e instalar um novo programa, o problema não vai ser resolvido. No mundo espiritual, quem é esse que vai te ajudar a fazer essa formatação? Eu? O Messias? Um guru? Um líder religioso? Ninguém tem essa permissão. Somente você, diante do Eterno, é que vai conseguir fazer essa formatação. É você que tem a senha de acesso. Uma coisa eu te digo, não vai ser fácil. Se você está achando que tudo isso é loucura, não se preocupe, não estou atrás de muitos. Apenas dos 144 mil que fala em Apocalipse, no capítulo 7, verso 4, está escrito: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil, de toda a tribo dos filhos de Israel, que calculando a população mundial aproximadamente 7 bilhões, dá um percentual aproximado de 0,002%. Esses são os que vão se escolher. Como assim? Como assim se escolher? O Eterno não escolhe, Ele ama. E ama toda a humanidade. É o ser humano que ouve a tua voz e acredita e se escolhe. Como está escrito que por ele todo homem se salvaria e que chegassem ao pleno conhecimento da verdade. O livre-arbítrio é do homem. Então, quando nascemos, éramos como esse computador e fomos programados até agora. A nossa mente era uma HD limpa e foi colocado todo tipo de informação, valores,
metas, conquistas, engano e toda espécie de mentira. É uma grande variedade de coisas interpoladas que, sem perceber, você acredita em coisas totalmente extremas, opostas, e aí está estabelecido o caos. A sua salvação vai depender de como vai lidar com isso. Mas se você acha que tudo isso que estou falando aqui é ladainha, e que tudo isso não faz sentido, não se esqueça disso no último dia, ok? Bom, começando a derrubar a grande Babilônia. Vamos agora para o sistema secular. Desde pequenos, aprendemos na escola que o mundo é um globo, gira em torno do Sol, que tem outros planetas. Aprendemos geometria, matemática, física, química, história, geografia, e colocaram para nós tanta coisa complexa, e que o Sol está a milhões de quilômetros daqui, e que os físicos e essas mentes brilhantes que o sistema querem colocar como pessoas inquestionáveis, a NASA e tudo mais sejam verdades. Recentemente descobriram água em Marte. Como fizeram isso, eu não sei, porque não tem como sair de dentro deste mundo. O único jeito é através da ficção científica que eles criaram. Vamos abrir aqui um parêntese para o ocultismo e as mensagens subliminares que eles falam, você e toda a humanidade acredita, e isso te leva à morte espiritual. Vou te mostrar. Marte é um deus mitológico, filho de Júpiter. Ele representa o deus das guerras sangrentas, e as suas características principais é a agressividade e a violência. Então, meu amigo, se a água representa a vida, e eles te falam que Marte tem água, e você acredita nisso, automaticamente você está afirmando que esse Deus está vivo, entendeu? Eu só queria que eles me explicassem como é feita essa comunicação. Se tudo isso está girando nessa loucura total, como eles mesmos falam. Naquela missão dos robôs em Marte, falavam que o comando demorava em torno de 24 horas para ter retorno. Será que todo o sistema parava para que isso acontecesse? Eu posso até acreditar nessas baboseiras todas, se um dia eles fizerem um teste em um ambiente sem oxigênio e um motor funcionar normalmente. É tanta loucura que eu vou ficar por aqui, senão acabamos mudando o nosso foco. Vamos só finalizar essa questão do Sol, porque é importante. Se você acredita que o Sol é o centro de tudo, isso te faz adorador do Sol. E isso também te mata espiritualmente falando. Porque quando você vê que o Sol não é o centro de tudo, já começa a derrubar uma grande parte da Babilônia. Se você quiser ver onde está o Sol, é só pegar uma imagem que seus raios estão passando pelas nuvens, fazendo uma linha de feixes. Aí você pega esses feixes de baixo para cima, onde eles se cruzarem, ali está o Sol. É simplesmente assim. Por que o Sol não está a milhões de quilômetros daqui? Porque se tivesse, os raios que passam entre as nuvens teriam que ser sempre paralelos. Agora vamos passar para a parte espiritual. Meus queridos, vamos propor aqui uma parábola. Você está disputando uma vaga de emprego, cujo salário seja em torno de R$10.000. Você está desempregado. E uma ou mais questões nesta prova perguntam sobre o assunto que acabamos de abordar. Primeira questão, qual o astro que é o centro do nosso sistema em que estamos? Segundo, qual o formato da Terra? Terceiro, quantos planetas tem o nosso sistema? Se você respondeu 1, o Sol, 2, globo,
Terceiro, 8 ou 9 planetas, né, porque eles pegaram Plutão e diminuíram ele. Se tudo isso é mentira e você está apegado a isso, o sistema faz de você uma pessoa inteligente, bem-sucedida e ao mesmo tempo mentirosa. O que eu estou te dizendo é que o sistema secular serve ao mesmo tempo para impregnar as nossas mentes com mentiras e ao mesmo tempo selecionar os filhos mais ilustres de Satanás. Está escrito em João 8, verso 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí você me pergunta, o que eu vou fazer? E eu te respondo com outra pergunta, qual o valor da sua salvação? Segundo passo, sistema espiritual. Vou falar aqui sobre uma complexidade de coisas que vocês vão ouvir e depois devem pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode se esquecer que a salvação é individual. Eu venci a minha luta, a minha guerra. A sua é você que terá que vencer, ok? Ninguém pode tirar a mentira de dentro de você, a não ser você mesmo, ok? Então aqui começa uma questão. Como você pode ser lavado no sangue e estar esperando o arrebatamento se você é filho do mentiroso, do pai da mentira? Como você pode me explicar isso? Segundo, vou falar sobre aqui a escada de Jacó. Essa escada deveria ter 7 degraus para baixo, que é o lugar de onde nós saímos, quando nós nascemos. Já estávamos com o Pai. Quando alcançamos em torno de 7 anos, começamos a ter o conhecimento do certo e do errado. Não tem nada a ver com pecado. Nós simplesmente vivíamos acertando e errando. Depois que Satanás se instalou aqui, foi que ele começou o processo de acusação, onde no passado ele pedia os sacrifícios para perdoar os pecados. Coisa que o Pai Eterno nunca pediu. Foi isso que aconteceu com aquele que eles falam que morreu no madeiro. O mesmo Espírito que estava nele está em mim. Na época, ele veio derrubar a grande Babilônia e a grande arquitetura de Satanás. Por isso que ele morreu. Ele não veio aqui para ser o Salvador, como toda a humanidade acredita, expulsar demônios, curar enfermos, andar sobre as águas. Como eu disse para vocês anteriormente, no mundo espiritual existem acordos, aceitação, livre-arbítrio. E eu digo a vocês, esse negócio de expulsar demônios é pura enganação. Se o corpo é uma moradia e o dono dessa moradia permitiu Satanás a morar nessa casa, não existe nada nem ninguém que possa tirar ele dali, somente o proprietário. Então, aquele que veio há 2000 anos atrás, ele veio estabelecer a verdade, que é o que importa. Se você está com a verdade, é filho da verdade. Se você está com a mentira, é filho da mentira. Simples assim. Na época, ele veio dizendo que se esconder por detrás de sacrifício de sangue de animais, queima de incenso, tudo isso era satanismo. E o Pai Eterno não se agrada disso. E que eles eram filhos de Satanás. Então, eles o mataram. Assim como aquele que se apresentou para mim disse que eu poderia ser morto também. A única diferença de hoje para aquela época é que aqueles que falam que morreu no madeiro,
não tinha internet, não tinha DVDs e outros recursos que hoje estão disponíveis. Aí ele precisou de apóstolos para levar a verdade ao máximo número de pessoas possíveis. E todos que seguiram a tua verdade foram libertos do satanismo, foram mortos, e no mundo espiritual isso é uma colheita. Então, se vocês quiserem lutar contra essa Babilônia e derrubar toda essa arquitetura que Satanás criou e estabelecer a verdade dentro de vocês, então nos encontraremos na eternidade. Seremos procurados e mortos, como aconteceu no passado. Você quer se preparar? Um dia, colocaram uma escada diante de você. Primeira escada, conquista. Você começou em uma busca frenética em conquista das coisas. Não sei qual o degrau que se encontra agora, qual eram os seus objetivos e quantos foram alcançados. Quantas pessoas você precisou de usar como degraus e quantas trapaças teve que fazer para alcançá-los. Isso para mim não importa. O que eu quero te dizer é o seguinte: aonde você quer passar a tua eternidade? Vou colocar aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo, Salomão foi o mais rico, o mais sábio, o mais ocultista, o mais satanista, enfim, o mais em tudo. E ele disse em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 1, então disse Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Verso 2, e eu tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. E logo após receber a visita da rainha de Sabá, no capítulo 9, versículo 13, está escrito, e era o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão, de 666 talentos de ouro. Verso 14, afora o que os negociantes e mercadores traziam, também todos os reis da Arábia e os príncipes das mesmas terras traziam a Salomão ouro e prata. Agora vamos ao segundo exemplo, aquele que eles falam que morreu no madeiro. Em Mateus capítulo 6, verso 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Verso 20, mas ajunteis para vós outros tesouros na eternidade, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrão não escavam nem roubam. Verso 22, porque onde está o tesouro, o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E em Mateus 8, 19, está escrito, e aproximando-se um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Respondeu-lhe aquele que eles falam que morreu no madeiro. As raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Qual desses dois você tem como exemplo? São 2 portas distintas. Qual delas será a tua? Anteriormente teve diante de você 2 portas, a verdade e a mentira. E agora mais 2 portas, o amor ao dinheiro ou o desapego do dinheiro. Segunda escada, a santificação. Quero aqui começar a falar sobre essa palavra complicada que é santificação. Um dia colocaram também essa escada diante de você. E o primeiro passo foi você aceitar a fazer parte de uma denominação, religião, comunidade, seita. Não importa qual seja, não estou aqui para julgar, muito menos confrontar a tua fé. O que eu mais quero é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e consiga se salvar. E nesse momento eu te digo, será fácil? Com certeza não. E te pergunto, o que é fácil neste mundo? Meus amados, nessa escada que colocaram para você,
tem todo tipo de engano. E quanto mais você sobe, mais se afasta do verdadeiro Criador, aquele que é fiel e verdadeiro, o soberano, o Altíssimo, aquele que traz à existência todas as coisas. Nele não há duplicidade, não são dois, não são três, tudo isso é engano. Ele é único e soberano. Nessa escada, tudo que você procurar buscar, tentar conhecer, acaba se esbarrando no Deus da dualidade, no Deus da Bíblia. Vou citar alguns exemplos. O mesmo Deus que em 1 Crônicas, no capítulo 17, faz aliança com Davi, é o mesmo que em Isaías 45 chama Ciro, o rei da Pérsia, como meu ungido. E logo no versículo 7, ele diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, que faço todas essas coisas. Então, te mostrando um pouco mais da dualidade, você que é cristão, que descobriu que Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Edir Macedo e tantos outros são maçons, comece a olhar nos dedos dos seus pastores, nos pregadores que sobem aí no altar da tua igreja. Vai para frente de uma loja maçônica e veja com os teus próprios olhos o que eu estou te falando. Olha os homens que você acredita que estão cuidando da sua salvação, servindo os dois lados, servindo ao Deus que eles falam que é o Criador e ao mesmo tempo servem a Satanás na maçonaria. Falam que são ovelhas de um lado e adoram Bafomete do outro. Enfim, você é maçom e não sabe. Apenas você é considerado como um iniciado. Se você começar a subir nessa escada, só no 8º passo é que você passa para o outro lado. É o último degrau, e o último degrau dessa escada se chama grau menos 33. Você já falou de Jesus para um maçom? Se já, com certeza ouviu uma gargalhada. Sabe por quê? Eles veneram o ato sexual. Eles são a parte masculina e o sistema cristão é a parte feminina. Eles são os profanos e os cristãos são os santos. E como você, se quisesse transformá-lo, ele, homem, em mulher, de noivo em noiva. Está aqui mais uma dualidade desta grande Babilônia que tem que ser desmoronada. O sistema cristão afirma com sua própria boca que é a noiva de Cristo. E Cristo, no sistema do ocultismo, é Horus, o Deus Sol, da crença dos egípcios. E por você ter subido nessa escada que eu tenho dito, não consegue ver quando ele vai aí na tua igreja se prostituir. E vocês ficam na esperança de encontrar com Jesus, dele vir buscá-los para as bodas e toda essa mentira criada para desviá-los da verdade. Enfim, você já deve estar se perguntando, então não tem jeito de eu me salvar? Com certeza que sim. Eu sei que é muito difícil, mas existe aquela luz no fim do túnel que sempre ouvimos falar. Eu posso te garantir, não é um trem, realmente é uma janela para a eternidade. É só você buscar aquele que é único e verdadeiro, e o local é seu quarto. Você deve sair da tua religião, estabelecer o teu quarto como o único local de encontro com o Eterno, o único, na posição que eu disse anteriormente, de pé, com as suas mãos espalmadas para cima, e dizer a Ele que você ouviu essa mensagem e que não quer ser enganado, que Ele vai te ajudar. Vou citar aqui um versículo que está em Apocalipse, no capítulo 18, verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos teus pecados e para que não incorra nas tuas pragas. Segundo passo, você deve negar tudo que o sistema, tanto secular
quanto o espiritual colocou de mentira no teu entendimento. Esse segundo passo pode ser o mais difícil de todos, porque existe aí uma teoria que se chama teoria do medo. Vou citar aqui o versículo que está em Mateus, capítulo 12, 31, que está escrito: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Verso 32. Se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Aí eu te pergunto, vamos falar de perdão. Na Bíblia está escrito que na hora que aquele que estava pendurado no madeiro, quando todos blasfemavam contra ele, ele dizia, e diziam toda sorte mal contra ele, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Agora eu te falo, quando existe amor, existe perdão. E eu te pergunto, quando não existe perdão, existe amor? Pense nisso e veja se isso condiz com alguma essência que tem a ver com salvação. Não precisa ter medo. Se você estiver na posição, a luta vai ser ferrenha, mas Satanás já está derrotado. Essa luta é a luta do Armagedon. Ela acontece dentro do teu entendimento. Não existe um Salvador como eles te falaram. Essa mágica não existe. Isso é uma ficção, como no filme Matrix. Se você acredita ainda nessa possibilidade de alguém lavar você no sangue e te levar para o céu, isto, meu amigo, é satanismo. Porque o céu e a terra está dentro do mesmo plano. Tudo isso vai ser destruído em breve. O que eu estou tentando te falar, meu amigo e minha amiga, é que o Eterno, que tem a porta da salvação, ele te ama e eu também te amo. Mas nós não podemos fazer nada por você, a não ser te mostrar o caminho da verdade. É você que tem de fazer a escolha. O livre-arbítrio é seu, mas queremos muito que você entre nessa luta e comece a lutar. E quando vencer, será mais um soldado nessa batalha, lutando em favor dos seus amigos, familiares e todo ser humano da face da terra. Porque deste lado não existe inimigos, não existe acepção de pessoas, não existe religião, não existe nação escolhida, nada disso. Deste lado não existe dualidade, todos somos iguais perante ao Eterno. O que tem neste mundo é somente pessoas a serem resgatadas. Terceiro passo, vou mostrar a vocês foto da grande Babilônia e da grande arquitetura do universo que eu e mais alguns viemos derrubar. Primeiro, essa foto é uma foto do Vaticano, da grande matriz, ok? Esta foto é uma foto da Igreja Universal do Reino de Deus. Esta foto é uma foto de uma Assembleia de Deus. O processo é o mesmo, apenas de um jeito, de uma forma diferente. Mas se você olhar a matriz do Vaticano e essa igreja, é a mesma coisa. Ok? Outra foto de outra Igreja Universal do Reino de Deus. Ok? Uma foto mais complexa, a da Praça de São Pedro, no Vaticano. Essa aqui tem a grande Babilônia, aqui está representada completa.
ok? Com o obelisco, lá o triângulo, as colunas e a cúpula, ok? Aqui uma foto do parlamento americano, onde tem o triângulo, as colunas e a grande cúpula. Aqui uma foto de um templo maçônico, onde existe o triângulo e as colunas, ok? Aqui uma foto de uma igreja batista, ok? O triângulo e as colunas. Aqui mais uma foto do parlamento, né? O triângulo, as colunas, a cúpula. Mais uma foto da Universal do Reino de Deus, ok? Aqui uma foto de um tribunal. Esse tribunal é de Vila Velha. Então você vê o triângulo e as colunas. Então, meus amados, essas fotos que eu acabei de apresentar, na verdade, é uma arquitetura que é passada há muitos e muitos anos. Esta arquitetura, ela é adorada em toda a sua história. Qualquer parte do mundo que você for passar, vai se deparar com esse tipo de arquitetura. Na verdade, é toda uma complexidade da Grande Babilônia. Vou desvendar para vocês de uma forma simples e depois vou entrar em alguns detalhes. A Grande Babilônia e a arquitetura é o seguinte: quando ela está completa, ela tem a cúpula, o triângulo, as colunas e o obelisco, sendo a cúpula representando a mulher sentada, o triângulo, a vulva, o órgão feminino, as colunas, as pernas, e o obelisco, o órgão masculino. A foto que tenho aqui representado, essa Babilônia completa, é a matriz de São Pedro no Vaticano. Essa arquitetura completa está em quase todas as cidades projetadas do mundo, porque o mundo é do maligno. Você não tem noção do que está por trás dessa arquitetura. Tem todo tipo de idolatria, dualidade, trindade, sexualidade, ocultismo, feitiçaria, magia, blasfêmias, pornografias, sexo explícito, tudo que você nem imagina. Mas se é de Satanás, podemos esperar de tudo. Essa arquitetura está no Templo de Salomão, em São Paulo, em quase todas as igrejas universal do Reino de Deus. Vou mostrar aqui a Assembleia de Deus, nos prédios públicos, na matriz de São Pedro no Vaticano, já mostrado aqui desde o início, em Washington, nas lojas maçônicas, e em toda parte que você olhar, vai se deparar com ela. Aí algumas denominações vão dizer: mas na minha igreja não tem isso. Você está redondamente enganado. Por quê? O Eterno não usa símbolo, não usa número, não usa nome, não tem religião. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Todos vocês, de alguma forma, conseguiram dar um nome para ele, dizer que ele tem um número, que tal nação é escolhida por ele. Isso é com vocês e ele. Para mim, simplesmente ele é. E isso para mim basta. Eu sei que aquele que se apresentou diante de mim
Vou começar aqui falando de algum significado dessa Babilônia. No triângulo, pode-se dizer, na religião, que é a Divina Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode-se dizer também, na religião solar dos egípcios, Osíris, o pai, Ísis, Melrion, a mãe, e Horus, o filho da luz. Na medicina chinesa, Yang, Tao, Yin. Na física, contração, estabilização e expansão. Na química, óleos, sais e voláteis. Na alquimia, enxofre, sal e mercúrio. Na aparência de Satanás, o masculino, o feminino e o andrógeno, que é o meio termo que representa o homossexualismo. São essas três pessoas que eu vi no altar daquele dia na igreja. Esse tipo de ocultismo também pode ser visto na fachada da igreja Maranata, onde sempre tem 3 janelas de um lado, representando os 3 reis magos, e quando tem uma porta, do lado tem uma outra janela separada, representando a estrela do Oriente, ou a estrela da manhã. Lá em cima, próximo ao telhado, um símbolo de 8 lados, representando o deus Mitra, ou o deus Sol, ou Horus, ou simplesmente os 8 passos para o iluminismo. Mas dependendo de quem projetou, pode ter várias variantes. É tudo ocultismo. E Horus, ou o olho que tudo vê, é bem usado na igreja adventista. Agora, para não ficar muito extenso este assunto, que acaba sendo cansativo, vamos passar para a base dessa Babilônia. No ato da construção, tudo é planejado. Por exemplo, se uma cidade é projetada como Washington e a Praça de São Pedro no Vaticano e outros lugares pelo mundo, sempre vai haver colunas pares, deixando dentro dessa arquitetura o centro livre, representando a mulher, a grande prostituta, e o obelisco à distância, representando o falo, ou órgão masculino. Muito bem calculado e posicionado num ato sexual, e a população fica no meio desta orgia, misturando carnalidade, espiritualidade, pornografia, idolatria e outras coisas mais. Mas se essas construções estão isoladas, como fórum, tribunais, prédios públicos, igrejas e outras construções, não é uma regra, mas quase sempre são colunas com números ímpar, sendo que a coluna do centro representa o falo e o triângulo a vulva, que é um ato sexual, mas é uma arquitetura admirada por quase toda a humanidade. Enfim, a besta, a grande Babilônia, já está sendo adorada há muitos e muitos anos, mas agora tudo isso vai cair por terra. Eu poderia aqui continuar falando, mas vocês também podem e devem pesquisar e observar, por exemplo, o π radiano, o 3,14, que é uma forma geométrica de 180 graus. Então, 2π são 360. Nada mais é que o globo. Numa estrutura como em Brasília, se pode ver no Palácio Planalto representado com o côncavo e o convexo. Seria o masculino e o feminino. E as duas colunas no centro podendo ser Joaquim Boaz, do sistema maçônico. E por aí vai. O ocultismo é tão complexo que só quem fez parte do projeto pode se dizer realmente as suas variantes e seus significados. A quantidade de colunas e o que cada uma representa depende do projetista, mas todos ficam admirados, e isso é uma constante. Só citando aqui mais um pouco de toda essa estrutura de engano, vou aqui colocar algumas situações. Em toda essa armação, você não tem salvação. Só quando começa a ver tudo isso de fora da caixa, vai percebendo que tudo está de alguma forma conectado. É para você não perceber. Só vai fazendo sentido se você gradativamente começa a montar esse grande quebra-cabeça.
faz parte deste engano, por exemplo, quando um satanista se converte ao cristianismo e vai para a igreja adventista e afirma que ela é a certa. Quando um maçom, grau 33, se converte e vai para a igreja Assembleia de Deus. Um bruxo se converte e vai para a... E se formos citar aqui todos os casos, vamos falar bastante. Mas quando você percebe algo de errado, e não o errado na sua totalidade, cria uma situação, algum tipo de comunidade, e começa a ter seguidores, e cria uma situação de uma aparente salvação e libertação, você acaba fazendo parte desse engano também. Por isso que você não é perseguido e nem morto. Por isso que eu estou fazendo este vídeo sem me apresentar, porque também ser conhecido não é o meu propósito, nem fazer sucesso, porque também não sei quando minha missão vai acabar, mas assim que acabar, com certeza eu vou arrumar um Judas Iscariotes para me entregar. Não quero ter seguidores, e vocês nem precisam dar um like nesse vídeo. Não estou aqui para agradar ninguém. Eu sei que a verdade dói, por isso que eu sei que 99% das pessoas que assistirem esse vídeo não darão crédito às minhas palavras. Meus amigos e minhas amigas, toda essa Babilônia e toda essa estrutura aqui mostrada tem um alicerce. É a tão falada pedra fundamental, que é simplesmente a Bíblia Sagrada. Se você parar para pensar, ela está nas religiões, na maçonaria, nos tribunais, nos escritórios de advocacia, nos centros espíritas, nos juramentos, e é o livro mais vendido do mundo. Nos Estados Unidos, somente um presidente fez o juramento sobre a Constituição. O resto foi feito sobre a Bíblia. No filme O Livro de Eli, ela era procurada até com um certo desespero por aquele personagem Carnegie para usar como uma forma de controle. Tanto um lado como o outro estavam matando em prol de um objetivo. Nessa situação, o Eterno não está nem de um lado nem do outro. O único momento da manifestação do Eterno neste filme é a hora que o livro é aberto e está em braille, e Carnegie pede para Cláudia, que é cega, ler. E quando ela toca o livro, o Eterno fala com ela. E neste momento ela dá um sorriso maravilhoso e disse: não consigo. Faz muito tempo. Assim também é a Bíblia. Existe verdade? Muito pouco. Histórias? Bastante. Engano e mentira? Quase toda. Este filme tem quase 2 horas de duração. Essa cena que eu disse tem aproximadamente 30 segundos. Essa talvez seja uma comparação da quantidade de mentiras e de verdades que tem dentro da Bíblia. Se você está me chamando de blasfemador, é porque não procurou conhecer nem a história da Bíblia e como ela foi criada. Se você derrubar muita coisa aqui mostrado e continuar acreditando que a Bíblia é o caminho e a palavra da salvação, então você não entendeu nada. Eu fiz como a história de Davi. Eu peguei essa pedra fundamental, coloquei numa funda e lancei na testa de Satanás. Fiz como a história de Sansão. Entrei no meio dessa estrutura, de um lado o Antigo Testamento, do outro o Novo Testamento, e simplesmente derrubei, e tudo isso ruiu. Todo o sistema caiu para mim. Não existe para mim mais divina trindade, somente o eterno, o verdadeiro e o único, aquele que traz à existência todas as coisas. Vou continuar usando a Bíblia apenas como arma. Vou colocar aqui algumas questões relativas à Bíblia, porque na minha luta, enquanto não vi que ela
ela era que mantinha a arquitetura de pé, eu não havia vencido. Por isso que tenho que abordar alguns assuntos aqui para você analisar e tirar suas próprias conclusões. Primeira questão: se na Bíblia fala de um povo escolhido, e esse que venho te mostrando até agora, apresentando, ele não faz acepção de pessoas, então o Deus da Bíblia não pode ser ele. E se este povo escolhido sempre esteve em guerra e teve vários inimigos, tanto mataram como foram mortos, não pode ser esse que eu estou tentando te apresentar. Porque onde existe amor, perdão, diálogo, diplomacia, não existe guerra e nem inimigos. Apenas pessoas com pontos de vista diferentes, onde todos se respeitam e se acertam e os dois lados saem ganhando. Segunda questão: você julga as atrocidades que os islâmicos fazem com os teus inimigos quando pegam a pessoa e decapitam e acham que eles são satânicos. Pegue a sua Bíblia e leia em 1 Samuel, capítulo 15, verso 32, que está escrito: Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse: Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Verso 33. Disse, porém, Samuel: Assim como a sua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Se nos 10 mandamentos disse para não matar, que Deus é esse de Samuel que dá-lhe o direito de tirar a vida de alguém com toda essa crueldade? E antes mandou matar a todos da tribo, sem poupar ninguém, nem criança, nem mulheres, nem animais, nem nada. É uma questão muito ilógica. Quando o Deus de Israel dá a eles uma terra prometida, e essa terra já tem dono, e eles vão ter que fazer guerra, matar e serem mortos para conquistar essa terra. Mas ele mesmo não disse: não matarás, e ame o teu próximo como a ti mesmo? Você até pode me dizer, mas o povo que estava na terra servia a outros deuses. E isso dá-lhe o direito de alguém tirar a vida de outra pessoa? Se você serve a Deus e encontra alguém que serve a Satanás, em um conflito entre vocês, isso dá-lhe o direito de tirar-lhe a vida? Terceira questão: se você diz com a tua própria boca que o teu Deus é o Deus de Israel, então ele não pode ser o Deus da Pérsia, ok? Imagine você em uma batalha e acredita que esse Deus vai te dar a vitória, e no meio dessa batalha você descobre que esse Deus chama o teu inimigo de teu ungido, como está escrito em Isaías 45. No verso 1 diz assim: Assim diz o Senhor ao teu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita para abater as nações diante da tua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu, Senhor, o Deus de Israel, é que te chama pelo teu nome. Meu amigo, tesouros da escuridade e riquezas encobertas é ocultismo, são coisas de Satanás. Como você acha que essa batalha vai terminar se esse Deus está dos dois lados? Aqui se resume este mundo no Deus do forte. Se você é fraco, se une-se a eles ou simplesmente é abatido. Como eu disse, meu amigo, essa luta é tua. Não peça a outra pessoa para te ajudar, a não ser aquele que tem a salvação
e é a essência da verdade e do amor. Qualquer outro vai te desviar do caminho. Aquele que eles falam que morreu na cruz, ele não deixou sua família simplesmente. Ele deixou porque diziam a ele que ele estava louco, que estavam com demônios e outras coisas. Assim, a minha esposa e minha própria mãe e minha família falam e perguntam o que aconteceu comigo, que eu estou louco, que tenho que buscar tratamento, um psicólogo, um psiquiatra e outros tipos de recurso. O que vocês acham que no final eu vou ter que fazer a não ser deixá-los? Pensem com muito carinho a respeito de tudo isso, ok? Antes de finalizar, queria citar aqui mais um filme, na verdade um seriado, chamado The Walking Dead, que traduzindo é Os Mortos que Caminham. Não que eu seja ligado a este mundo de entretenimento, mas são filmes lançados e seriados que o sistema lança para ver se a humanidade está percebendo alguma coisa. Como citado aqui anteriormente, Matrix e o livro de Eli. Então, depois que eu venci este mundo, eu me sinto dentro deste seriado chamado The Walking Dead. Vejo a humanidade como zumbis. Realmente, para mim, são mortos caminhando. Como aquele que eles falam que morreu na cruz disse que a verdade é a vida. E se a humanidade está envolvida em um caos de mentira, então estão todos mortos. Mas essa saída já foi muito bem explicada e explanada aqui. Uma forma até simples, onde todos aqueles que se importam com a salvação e quiserem se salvar, têm todo o entendimento e vão em busca da verdade plena e não meias verdades, porque meias verdades também matam. Resumo geral. A grande Babilônia, a grande farsa de Satanás, que envolve e aprisiona a humanidade em um caos de mentiras, ilusões, emoções, tanto secular como espiritual, idolatrias, religiões, prostituições e toda espécie de enganos e conquistas deste mundo, desviando todos da verdade e da salvação. A verdade, a salvação está somente ligada naquilo que você acredita, onde não existe o Messias, o Salvador. A salvação está simplesmente ser filho da verdade, sendo assim filho do Eterno. Sendo filho dele, você se liberta deste mundo enganador e já está salvo. A besta de 10 chifres, o Estado religioso e pagão do Vaticano. A besta de 2 chifres, o Estado político e pagão de Israel. Ha-Satã, Baphomet, ou a verdadeira besta, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o cordeiro e o leão, a pomba e a serpente, a paz e a guerra, a luz e as trevas, amor e fogo consumidor, dono do ouro e da prata, Senhor dos exércitos, a estrela da manhã, enfim, duplicidade e adjetivos não lhe faltam. O Eterno, aquele que traz à existência todas as coisas, o verdadeiro Criador, a essência do amor, a totalidade da perfeição e do poder, o soberano, o Altíssimo, aquele que simplesmente é, nele não há duplicidade. Finalizando, meu amigo, minha amiga, pelo que estou percebendo, desde que fui salvo, é que a salvação vai ser para muito poucos. Poucos serão os que vão entender essas e outras mensagens que estão circulando por aí e não darão créditos. Quase toda a humanidade está preocupada com as coisas deste mundo. O egoísmo e as suas conquistas é o combustível e as razões de suas vidas. Se pregam as boas novas, mas não as pratica. Nesse sistema religioso estabelecido, é um engano total. Você vê as pessoas vendendo as coisas, distribuindo com o próximo, como aconteceu há 2000 anos atrás,
Você já viu alguma vez ou conhece alguém que viu uma pessoa ressuscitando um morto? Porque está escrito que os sinais seguirão aos que creem e farão obras maiores do que aquelas que ele fez. Curar enfermos e expulsar demônios, com certeza você já viu. Acontece até em programa de TV. Quando um ente ou uma pessoa querida sua morrer, ao invés de você ficar triste e chorando, vai atrás de um líder religioso e pede a ele para ressuscitá-lo. O que estou tentando te falar é para você começar a questionar e não aceitar tudo que colocam diante dos seus olhos. Você é inteligente e capaz, só não conhece o poder do seu cérebro e a facilidade que ele é manipulado. Você vê esses lobos em pele de cordeiro curando até leproso e tudo mais, mas na hora que eles mesmos precisam, vão para o melhor hospital e procuram o melhor médico para fazer um tratamento. Vai até para outros países. Olhe as vestes de todos esses homens que eu estou tentando te mostrar. Faça uma comparação. Pegue um pastor, um maçom, um advogado, um juiz e outros por aí. Se você acha que não tem nada a ver, isso é com você. Todos usam o terno, que representam a trindade, ou as três aparências de Satanás. Todos são filhos do mesmo Pai. Tudo isso que eu estou dizendo é para você abrir os seus olhos e para que comece a ver este mundo de fora da caixinha, não como um zumbi, como os senhores deste mundo te vê, mas busque a salvação no eterno que vai encontrar. Você que é cristão, saia do cristianismo. Você que é católico, saia do catolicismo. Você que é maçom, saia da maçonaria. Você que é servo de Satanás, saia do satanismo. Você que pertence a algum tipo de seita ou heresia ou coisa parecida, sai dela, povo meu. Considerações finais. Meus amigos e minhas amigas, não esperem pela volta de Jesus, do Messias ou de Yahushua, outros tipos de nomes ou títulos que possam existir, mas esperem pela volta do Espírito que estava nele. Sim, quem entende as coisas espirituais sabem diferenciar corpo do Espírito, e aquele corpo que foi habitado pelo Espírito libertador, que vocês chamam de Salvador, ele não ressuscitou, porque a carne, como está escrito, para nada serve. É o Espírito que é a vida. Não existe Cristo, nem anticristo, Messias e antimessias. Toda essa história não passa de história. Todas as profecias se cumprindo é uma mistura de fatos e acontecimentos envolvendo a teoria da conspiração, manipulações e todo o engano que aprisionam todos nesse caos de mentiras. Então, meus amigos e minhas amigas, para eu vencer este mundo, entrei para o meu quarto, levantei as minhas mãos espalmadas para cima e neguei todo o conhecimento secular, todo o ensinamento bíblico colocado pelo sistema, todo o sistema musical, esportivo e todas as coisas deste mundo, e neguei a mim mesmo. E neste momento eu digo mais uma vez, eu venci este mundo, e vocês também podem vencer. Se vocês lutarem e vencerem, na eternidade, procure pelo menor que passou por este mundo, que vocês vão me encontrar. Neste momento, mando uma mensagem a todos vocês que estão me chamando de louco, a vocês pastores, padres, maçônicos, católicos, cristãos, teólogos e todos que foram alcançados pela minha voz, que todos estão enganados e nesses últimos dias haverá a separação, que será a marca da besta, ou a marca de Baphomet. Muitos não aceitarão essa marca, e muitos seguirão aos seus líderes. E essa será a última chance de vocês se salvar. Não se esqueça desse vídeo quando chegar essa hora, e ela está mais próxima do que você pensa.
Termino este vídeo dizendo para Satanás: eu venci este mundo e estou voltando para casa. Um forte abraço a todos, que vocês possam descer dessa escada, ter um encontro maravilhoso com o Eterno e que vençam assim como eu venci. Assim seja. E até breve para os vencedores. Termino esse vídeo com uma frase das mais conhecidas: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Um abraço a todos. Até a próxima.